39º dia. A luz de Deus brilha em nós, entregando glória para Ele e atraindo outras pessoas à presença dEle. Levítico 4. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que quando uma pessoa pecar sem intenção, desviando-se de qualquer um dos mandamentos do Eterno e violando o que não deve ser violado, e se for o sacerdote ungido quem pecou, e assim trouxe culpa sobre o povo, ele deverá trazer um novilho sem defeito para o Eterno como oferta de perdão pelo pecado que cometeu. Ele deve levar o novilho à entrada da tenda do encontro na presença do Eterno, impor a mão sobre a cabeça do animal e matá-lo diante do Eterno. Em seguida, ele deve levar um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhando o dedo no sangue e aspergindo parte dele 7 vezes na presença do Eterno, diante do véu do santuário. Um pouco do sangue deve ser posto nas pontas do altar do incenso aromático, na presença do Eterno, na tenda do encontro. O resto do sangue do novilho deve ser derramado na base do altar das ofertas queimadas, à entrada da tenda do encontro. Ele deverá remover toda a gordura do novilho da oferta de perdão, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os rins com a gordura que está em volta deles, próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado, que é retirado com os rins. O mesmo procedimento usado para retirar a gordura do novilho da oferta de paz. Finalmente, queimará tudo sobre o altar das ofertas queimadas. Tudo o mais: couro, carne, cabeça, pernas, vísceras e intestinos. Ele deverá levar para fora do acampamento até um lugar limpo, no qual as cinzas são jogadas, e queimar numa fogueira alimentada com lenha. Se toda a congregação pecar sem intenção, desviando-se de algum dos mandamentos do Eterno, que não devem ser violados, todos se tornarão culpados, mesmo que ninguém se conscientize disso. Mas quando alguém se conscientizar do pecado que cometeram, a congregação levará um novilho como oferta de perdão e o oferecerá na tenda do encontro. Os líderes da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho na presença do Eterno, e um deles matará o animal diante de Deus. O sacerdote ungido, então, levará o sangue para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e aspergirá parte dele 7 vezes na presença do Eterno diante do véu. Um pouco do sangue deverá ser posto nas pontas do altar que está na presença do Eterno, na tenda do encontro, e o resto do sangue deverá ser derramado na base do altar das ofertas queimadas, à entrada da tenda do encontro. Ele removerá toda a gordura e a queimará no altar. O procedimento com este novilho será o mesmo usado com o novilho da oferta de perdão. O sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Então eles levarão o novilho para fora do acampamento e o queimarão, assim como queimaram o primeiro novilho. É a oferta de perdão a favor da congregação inteira. Quando um líder pecar sem intenção, desviando-se de um dos mandamentos do Eterno que não pode ser violado, ele será culpado. Quando se conscientizar do pecado que cometeu, ele deverá trazer um bode como oferta, um macho sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar em que se matam os animais para as ofertas queimadas, na presença do Eterno. É uma oferta de perdão. O sacerdote, então, pegará um pouco do sangue da oferta de perdão com o dedo e o porá sobre as pontas do altar das ofertas queimadas. O resto do sangue deverá ser derramado na base do altar. Ele queimará toda a gordura no altar, assim como fez com a gordura da oferta de paz. O sacerdote fará expiação por si mesmo, por causa do seu pecado, e ele será perdoado. Quando um membro comum da congregação pecar sem intenção, desviando-se de um dos mandamentos do Eterno, que não devem ser violados, ele será culpado. Quando o avisarem do seu pecado, ele levará uma cabra sem defeito e a oferecerá pelo seu pecado. Porá sua mão sobre a cabeça da oferta de perdão e a matará no lugar das ofertas queimadas. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas.
O resto do sangue deve ser derramado na base do altar como aroma agradável ao Eterno. Dessa forma, o sacerdote fará expiação por esse membro da comunidade e ele será perdoado. Se ele trouxer uma ovelha como oferta de perdão, deverá oferecer um animal sem defeito. Porá a sua mão sobre a cabeça da oferta de perdão e a matará no mesmo lugar em que se matam as ofertas queimadas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta de perdão com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas. O resto do sangue deve ser derramado na base do altar. Ele deverá remover toda a gordura, como no caso da oferta de paz. Finalmente, o sacerdote a queimará no altar sobre as ofertas dedicadas ao Eterno. Dessa forma, o sacerdote fará expiação por esse membro por causa do seu pecado, e ele será perdoado. Levítico 5. Se vocês pecarem pela recusa em dar testemunho de algo que ouviram ou viram em caso de violação da lei, serão considerados responsáveis. Ou se vocês tocarem em alguma coisa ritualmente impura, por exemplo, o cadáver de um animal impuro, selvagem ou doméstico, ou de um réptil morto, não estiverem conscientes disso no momento, mesmo assim estarão contaminados e terão culpa. Ou se vocês tocarem em impureza humana, qualquer tipo de impureza que reculte em contaminação ritual, e não estiverem conscientes disso no momento, e o perceberem só mais tarde, ainda assim terão culpa. Ou se vocês impulsivamente jurarem que farão algo, bom ou mal, um juramento precipitado daqueles que simplesmente escapa, e no momento não estiverem conscientes do que fizeram e só mais tarde perceberem, serão culpados em qualquer desses casos. Quando forem culpados, confessem imediatamente o pecado que cometeram e tragam ao Eterno. Como penalidade pelo pecado que cometeram, uma ovelha ou cabra do rebanho será sua oferta de perdão. Dessa forma, o sacerdote fará expiação pelo seu pecado. Se vocês não puderem bancar uma ovelha, tragam ao Eterno como penalidade pelo pecado que cometeram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma ave para a oferta de perdão e outra para a oferta queimada. Tragam as aves ao sacerdote, que primeiro apresentará uma delas como oferta de perdão. Torcerá o pescoço dela sem arrancar a cabeça. Lançará um pouco de sangue da oferta de perdão contra o altar e deixará escorrer o resto pela base do altar. É uma oferta de perdão. Em seguida, ele oferecerá a segunda ave como oferta queimada, seguindo os procedimentos passo a passo. Dessa forma, o sacerdote fará expiação pelo seu pecado e serão perdoados. Se vocês não puderem bancar 2 rolinhas ou pombinhas, levarão 1 quilo de farinha da melhor qualidade como oferta de perdão. Não derramem óleo nem incenso sobre ela, é uma oferta de perdão. Apresentem a oferta ao sacerdote, e ele pegará dela um punhado como memorial, e queimará no altar com as ofertas dedicadas ao Eterno. É uma oferta de perdão. O sacerdote fará expiação por vocês e quaisquer destes pecados que tiverem cometido serão perdoados. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Eterno disse a Moisés: quando uma pessoa trair sua confiança e sem intenção pecar contra qualquer uma das coisas consagradas a Deus, deverá levar como penalidade ao Eterno um carneiro do rebanho, sem defeito, sendo o animal avaliado segundo o padrão do santuário, como oferta de reparação. Deverá fazer reparação adicional pelo pecado que cometeu contra qualquer coisa consagrada, adicionando 20% do valor do cordeiro e entregando-o ao sacerdote. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou com o carneiro da oferta de reparação, e ela será perdoada. Se alguém pecar violando qualquer um dos mandamentos de Deus que não devem ser violados, mas sem se dar conta disso no momento, quando se conscientizar da sua culpa, será considerado responsável. Deverá levar ao sacerdote um carneiro sem nenhum defeito, avaliado segundo a oferta da reparação.
Assim, o sacerdote fará expiação pelo erro inconsciente dessa pessoa e ela será perdoada. É uma oferta de reparação. Certamente era culpado diante de Deus. Novo Testamento. Mateus 24, do 29 ao 51. Após aqueles tempos difíceis, o sol perderá o seu brilho, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu, e os poderes cósmicos sofrerão abalo. Então ocorrerá a vinda do Filho do Homem em grande estilo. Seu esplendor encherá os céus, ninguém deixará de ver. Pessoas desprevenidas de todo o mundo começaram a chorar diante do esplendor do Filho do Homem no céu. Ao mesmo tempo, ele enviará seus anjos, que com um toque de trombeta convocarão os escolhidos de Deus, espalhados pelos 4 cantos da terra, desde os lugares mais distantes. Aprendam a lição da figueira. Quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês sabem que o verão está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando virem os sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas a gerações futuras, mas a vocês também. Esta era continua até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. A vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. A vinda do Filho do Homem será assim. 2 homens estarão trabalhando na roça, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem atentos, vocês não têm como saber o dia em que o seu Senhor aparecerá. Mas entendam que se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, iria esperá-lo para impedir o assalto. Então vigiem, vocês não têm como saber quando o seu Senhor irá se manifestar. Quem aqui se qualifica para o emprego de chefe de cozinha, uma pessoa a quem o patrão possa encarregar da alimentação diária dos trabalhadores na hora certa? Essa pessoa deve ser alguém que o patrão, mesmo aparecendo sem aviso, encontre sempre fazendo o seu trabalho. Tal pessoa, afirmo, tem a bênção de Deus. Logo será promovida. Mas se essa pessoa é egoísta e quando o patrão está longe faz apenas o que quer, maltrata os empregados e passa o tempo jogando e se embebedando com os amigos, um dia será apanhada em flagrante e o patrão a castigará. A carreira dela terminará por baixo, com os hipócritas lá fora, no frio, tremendo e rangendo os dentes.